mundo sabe que investir é essencial para você multiplicar o seu patrimônio e fazer o dinheiro trabalhar ao seu favor. Porém, existem muitos erros que muitas pessoas cometem ao investir, tanto os avançados quanto os iniciantes, e que podem colocar a perder tudo aquilo que aquela pessoa conquistou ao longo de uma vida inteira. Então, nesse vídeo eu vou mostrar 15 erros que muitas pessoas cometem ao investir. Inclusive, eu já cometi muitos desses erros, principalmente o quarto e o 10º. Mas eu tenho certeza que com essas dicas vocês vão conseguir minimizar esses erros e não vão cometer os mesmos erros que eu cometi. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês: o 15º erro eu jamais cometi. Se você tá curioso ou curiosa para saber quais são esses erros, fica comigo nesse vídeo até o final. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Para você que não me conhece, sou a Joyce e eu falo de finanças aqui nesse canal. Então vamos lá para as 15 situações ou 15 erros que vocês podem cometer ao longo aí da sua trajetória de investidor ou investidora e podem colocar tudo a perder, tudo aquilo que você investiu ou acumulou ao longo do tempo. Mas antes de tudo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque assim o YouTube entende que esse conteúdo que eu posto aqui no canal é relevante, assim você não perde nenhum vídeo novo no canal. Então vamos lá para os erros. O primeiro erro aqui é fazer o investimento da moda. Tem muitas pessoas que eu vejo caírem em golpes de pessoas que oferecem produtos com retorno muito alto e num curto período de tempo. Gente, esse tipo de investimento para você ganhar dinheiro é impossível. Você não fica rico fazendo investimentos a tão curto prazo e com altas rentabilidades. Não estou dizendo que você não pode ficar rico a longo prazo fazendo investimentos inteligentes, de forma lícita, claramente, mas isso é a longo prazo. Então desconfie de pessoas que oferecem esse tipo de investimento. Geralmente isso é pirâmide, ou seja, são pessoas que se apresentam ostentando carro, casa e te oferecendo esses produtos, falando que você pode ficar rico como ele ou como ela, e aí vocês acabam aderindo a essa pirâmide e os primeiros da base elas até recebem. Só que o que vai acontecendo? Quanto mais pessoas vão entrando nesse esquema, vai ter uma hora que a pirâmide não se sustenta mais e aí é o que acontece, que a gente vê aí nos noticiários de pessoas fugindo, dando golpe, sendo procurado pela justiça, pela polícia. Enfim, não caiam nesse golpe. Não façam investimentos da moda. Procurem analisar criteriosamente aonde você está colocando seu dinheiro. O segundo erro é achar que poupança é 100% seguro. Se vocês não viram esse vídeo aqui que eu falo poupança não é investimento, dá uma olhada, assistam e vocês vão entender por que poupança está longe de ser 100% seguro. Basicamente, o que eu falo é que ela não cobre nem a inflação. Então, assim, a gente tem a falsa ilusão de que a gente não paga imposto de renda e a gente tá seguro com isso, mas tomem muito cuidado. Por isso que esse item tá na minha lista, porque a gente tá perdendo dinheiro se a gente estiver investindo o nosso dinheiro na poupança. Terceiro erro aqui é achar que a renda fixa é 100% fixa. Isso porque eu já falei em alguns vídeos que você aplicar num título do Tesouro Direto ou num CDB ou mesmo em contas remuneradas é muito melhor do que você deixar o seu dinheiro na poupança. Porém, por exemplo, se a gente pegar um título do Tesouro Direto atrelado ao IPCA, que é basicamente a inflação, a gente sabe que a gente tem uma ilusão de que a gente está sendo coberto pela inflação, mas a gente não tem a real noção de qual que é a nossa inflação. Será que quando a gente vai ao mercado no começo do ano e a gente vê um determinado produto a um determinado preço, será que lá no final do ano esse preço é simplesmente aquela taxa que o governo está falando pra gente que é? Será que ela aumentou só aqueles, vamos supor, 6, 7%? Eu acredito que não. Eu acho que essa taxa pode variar muito mais do que a gente pensa. Então, talvez fazer os seus investimentos só em renda fixa talvez não seja tão interessante. Então, por isso que eu considero aí um erro ao investir, porque existem produtos no mercado que são muito mais arrojados e que a longo prazo te trazem mais retorno. Bom, nós já falamos 3 erros, agora nós vamos para o 4º erro. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar o seu like se você estiver gostando desse vídeo, hein? Então vamos lá. Bom, o 4º erro aqui, que inclusive foi um dos que eu cometi, foi fazer a venda de títulos antes do vencimento. Então eu tinha alguns títulos do governo, inclusive o Tesouro IPCA, que é atrelado à inflação, e acabei num momento de emergência vendendo esse título quando o mercado não estava favorável para mim, não estava favorável para a venda desse título. Então eu acabei perdendo dinheiro nessa operação. Então, só para enfatizar, reserva de emergência é só títulos atrelados à Selic. Tesouro pré-fixado e tesouro atrelado ao IPCA, se vocês não entendem
podem, não conhecem de marcação a mercado, levem esses títulos até o vencimento. Foi um grande erro aqui e eu espero que vocês não cometam jamais. Bom, o quinto erro aqui que as pessoas talvez possam cometer isso é polêmico, hein? É achar que não pode investir por estar endividado. Existem raras exceções em que você pode ter algumas dívidas que tenha juros muito baixos e você consiga ter alguns investimentos que consigam te trazer um retorno maior do que essa dívida que você tem. Então, assim, são muitos raros os casos. Eu, particularmente, prefiro acreditar que é melhor a gente não ter dívida do que ficar aí correndo em várias situações aí de empréstimos e financiamento, achando que vai ter investimento melhor aí no mercado. Via de regra, nenhum investimento traz tanto retorno quanto o valor lá do cartão de crédito que você, né, os juros do cartão de crédito que você paga aí todo mês. Então tem que tomar muito cuidado, mas isso eu achei interessante trazer porque pode sim ter situações que você pode ganhar ao fazer um investimento mesmo estando endividado. Bom, o sexto erro aqui é para aquelas pessoas que investem na bolsa é entrar em desespero e vender as suas ações quando elas estão na baixa, quando ela tá vendo o preço cair. Muitas pessoas às vezes se desesperam e não entendem de mercado, não entendem que a bolsa ela é volátil, o mercado é cíclico e as pessoas acabam se desesperando no momento que elas deveriam estar comprando essas ações. É lógico, se as empresas que elas estão investindo, elas são financeiramente saudável, né? Ela tem bons fundamentos, enfim. Então as pessoas acabam se desesperando e acabam fazendo besteira, perdendo dinheiro, porque depois a bolsa sobe e aí você perdeu o bonde. Então não se desesperem. Tem uma frase do Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da bolsa, se não o maior, que ele fala o seguinte: fearful when others are greedy and greedy when others are fearful. O que ele quer dizer com isso? Que nos momentos de queda da bolsa, quando tá todo mundo vendendo, é ali que você vai ter que comprar, é ali que você vai ver as grandes oportunidades. E vice-versa, quando tá todo mundo otimista, quando tá todo mundo comprando porque tá na alta, você só deve esperar e ver o movimento do mercado. Então fiquem com essa dica aí do maior investidor da bolsa. Bom, o sétimo erro é o movimento contrário. Quando a bolsa tá em alta ou qualquer ativo tá em alta, as pessoas já começam a ouvir um burburinho: nossa, isso aqui tá bom para comprar, mas na verdade as pessoas acabam perdendo o timing de você comprar esses ativos. Se a bolsa tá em alta, ou se, vamos supor, um exemplo clássico aqui que foi as criptomoedas há uns meses atrás, ou há um ano atrás, ela tava subindo em disparata e todo mundo falando vamos comprar, vamos comprar. O que aconteceu recentemente? A criptomoeda, o Bitcoin, despencou e teve muitas pessoas que perderam muito dinheiro, colocaram todo o seu dinheiro naquele ativo e acabou perdendo dinheiro. Agora vai ter que esperar aí uns bons anos para se recuperar dessa perda. Então, tomem cuidado com isso e procurem analisar o movimento do mercado. O oitavo erro aqui é não ter paciência para esperar. A gente sabe que para você ver o retorno dos seus investimentos é a longo prazo. Não é em um mês, não são 2 meses, não é em um ano ou 2, são vários anos, 10 anos, 15 anos, enfim. Então tenha muita paciência, o retorno vai vir. Se você acredita nos fundamentos, você sabe por que você investiu naquele ativo, espere calmamente que o retorno vai acontecer. Mas agora sim, se você acredita que você não pode esperar por alguma razão todo esse tempo para ver esse retorno, talvez você tenha que considerar sim fazer maiores aportes ao longo dos meses ou de repente pensar em fontes de renda extra para que você consiga ver um retorno maior. A gente sabe que quanto mais cedo você começa a investir, mais você consegue ver o retorno dos seus investimentos. Então considere também fazer fontes aí de renda extra. O nono erro aqui que eu considero que é bem importante mencionar é ter medo de errar. A gente sabe que o nosso dinheiro é suado, a gente trabalha muito para ter nosso dinheiro ali e de repente fazer uma aplicação ou um investimento naquilo que a gente não conhece pode ser uma armadilha. Mas ao mesmo tempo, se a gente pensar que a gente pode dar alguns passos e procurar entender melhor sobre um investimento diferente, que traga mais retorno, por que não arriscar? É lógico que não, de novo, não depositar 100% daquilo que você considera investir
em um único ativo. Mas é importante também a gente tentar sentir o mercado e ver aonde a gente está pisando, e faz parte também do nosso crescimento. A gente aprende com os nossos erros para não cometê-los novamente. O mais interessante é a gente minimizar todos esses erros, mas ter muito medo de errar, ter muita insegurança e não investir de nenhuma forma também é prejudicial, e também você pode perder muito dinheiro só deixando o seu dinheiro na mão de pessoas que às vezes entendem menos que você, ou de repente na poupança, enfim, fazendo investimentos que não vão te trazer retorno nenhum. Então, o 10º erro aqui que muitas pessoas cometem, e como eu te falei lá no início, foi um dos erros também, outro erro grotesco que eu cometi, foi comprar as ações, algumas ações, sem saber o fundamento delas. Então, comprei as ações de uma empresa chamada Lightspeed, que é uma empresa canadense, e muito se falava dela, é um IPO, ela não era lucrativa ainda, só que existia muita expectativa com relação ao crescimento dela. Então, se eu mostrar aqui para vocês nesse gráfico, em 2021 aqui, final de 2020, 2021, eu comprei essa ação na faixa de 51 dólares canadenses. E aí, o que aconteceu? Olha só como que ela movimentou. Aqui, durante o ano de 2021, ela teve algumas oscilações, e aí chegou no pico dela. Pensei, meu Deus do céu, eu sou um gênio, eu vou ganhar muito dinheiro com isso aqui. Só que aí o tombo vem, né? Então, chegou aqui em novembro, dezembro de 2021, olha o baque. Ela chegou a ficar em 36,59, ou seja, bem abaixo até do que eu comprei. Então significa o quê? Que até hoje ela não se recuperou, ela tá caindo ainda mais. Ela tem algumas oscilações, mas no momento ela tá em torno de 22, enfim. Olha só. Bom, obviamente eu não depositei todas as minhas fichas na Lightspeed. Eu acreditei que ela era um potencial, uma empresa em potencial, digamos assim, só que não foi exatamente como eu pensava. E quando eu investi nessa empresa, eu quis arriscar um pouquinho mais, porque geralmente eu invisto em empresas que me pagam dividendos, então eu tentei fazer um aporte aqui um pouco mais arrojado. Mas tudo bem, no geral, o meu portfólio ele é lucrativo, mas essa empresa ela fez eu entender o quão arriscado é você investir em empresas que você mal conhece. Se ela vai se recuperar? Pode ser que sim. O futuro está incerto aqui com relação a essa empresa especificamente. Então tomem muito cuidado e analise bem as empresas que vocês estão investindo. Bom, o 11º erro que muitas pessoas cometem é subestimar as diferenças de retorno entre um investimento e outro. Eu explico melhor. Por exemplo, muitas pessoas acabam achando que, por exemplo, a poupança é um melhor investimento porque não é tanta diferença assim com relação ao Tesouro Direto. Eu mostrei nesse vídeo aqui como que o Tesouro Direto pode ter um maior retorno quando comparado com a poupança. E eu ouvi alguns comentários de pessoas falando, mas não é tanto dinheiro assim, né? Será que vale a pena mesmo? E eu vou mostrar um outro site aqui, da Nubank, e tem um simulador. Quanto que ficaria isso ao longo de um prazo maior de tempo? Então aqui no site da Nubank tem aqui o valor. No Tesouro Pré-fixado, qual é o valor que você gostaria de investir? Eu vou colocar aqui R$1.000. Quanto que por mês você gostaria de depositar? Vou colocar aqui R$250. Então, em um mês, aqui ele fala que na poupança seu rendimento seria de R$5 e no Tesouro Pré-fixado seu dinheiro renderia 9,80. Tudo bem, né? Você não vai ficar nem mais rico nem mais pobre com esse valor. Mas vamos pensar que ao invés de um mês, eu quero 2 meses. Na poupança eu tenho 11,27, no Tesouro Pré-fixado 21,71. Continuo não vendo muita diferença. Tá, mas se for, eu posso fazer várias simulações aqui em 6 meses. Já começa a melhorar um pouquinho aqui, ó. A poupança 49,25, o Tesouro Pré-fixado 92,78. Em um ano 145 contra 272. Agora pasmem, se eu deixar 60 meses, olha o que vai acontecer. Na poupança, o dinheiro que eu investi, ele me renderia 2.791. No Tesouro Pré-fixado, 5.651. Se eu deixar por 360 meses,
Olha só, a mágica dos juros compostos acontecendo aqui. Na poupança eu teria R$ 166 mil, no Tesouro Pré-fixado R$ 772 mil. Então, olha só, não, por isso que eu falo, não subestimem as taxas de retorno. O 12º erro aqui é não conhecer quais são os custos envolvidos em uma aplicação. Por exemplo, você sabe qual que é o custo de se comprar uma ação? Qual que é a taxa de corretagem? Quais os impostos incidem sobre aquele determinado ativo? Quanto de IOF que eu vou pagar no Tesouro Direto? Qual que é a taxa administrativa que os bancos ou a corretora está me cobrando? Então é importante ficar atento a todos esses custos, porque assim a gente consegue ter a real dimensão, qual que é a rentabilidade líquida que você vai ter ao final de um determinado período. O 13º erro aqui que muitas pessoas cometem é não fazer aportes mensais ou não investir com uma constância. E isso é muito prejudicial, porque se a gente for esperar para que a gente tenha dinheiro na nossa conta para investir, a gente sabe que isso dificilmente vai acontecer. Então, sempre procurem priorizar e destinar parte do seu dinheiro para fazer esses investimentos. Considere isso como uma prioridade. Assim você vai conseguir ver cada vez mais, ao longo do tempo, o dinheiro trabalhar a seu favor. Então não cometa esse erro de não investir. O 14º erro que muitas pessoas cometem é não fazer a sua reserva de emergência. Ou quando fazem, acabam investindo em outros ativos que não sejam de liquidez imediata, como a gente falou em alguns momentos do vídeo, como tesouros atrelado à taxa Selic, um CDB que seja 100% do CDI, que tenha liquidez diária, ou mesmo as contas remuneradas. E aí acaba perdendo dinheiro porque investem geralmente em ações, o que é pior do que eu fiz lá investindo no Tesouro IPCA. Se você precisar resgatar para uma emergência e se a sua ação estiver lá em baixa, você vai resgatar e vai perder muito dinheiro. Então é muito importante você ter a sua reserva de emergência. E eu vejo pessoas perdendo muito dinheiro por simplesmente não constituir a sua. E o 15º erro que muitas pessoas cometem, mas que graças a Deus, como eu falei no começo do vídeo, eu jamais cometi, é investir todo o meu dinheiro em um único ativo. Então, assim, eu vejo muitas pessoas que por ganância acabam investindo tudo que tem, porque perceberam que em algum momento muita gente estava ganhando dinheiro com, vamos supor, ação que é renda variável. Então, a ação tá subindo, eu vou lá e vou comprar. E aí, quando tem a queda, a pessoa não sabe, ela se desespera e acaba vendendo e acaba perdendo tudo que investiu. Então, assim, eu sempre falo aqui que ações é meu investimento favorito. Eu acho que a gente pode ter muitos retornos, desde que você tenha conhecimento daquilo que você está fazendo, em empresas boas, mas mesmo assim, não se devem investir 100% em renda variável. Procurem sempre diversificar os seus investimentos, não só por setor dentro da Bolsa de Valores, mas também por classe de ativos, ter investimentos de curto, médio e longo prazo, ter parte dos seus investimentos em renda fixa, ter um pouco de exposição no exterior, que é importante também. A gente não sabe o que pode acontecer, né, no país que a gente está. Mesmo aqui, eu morando no Canadá, eu também tenho investimentos em outras regiões, em outros países. Então, tenha isso em mente, sempre diversificar. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês não cometam nenhum desses erros que eu cometi e nenhum desses erros que estão aqui nessa lista, nesse vídeo. E me conta aqui nos comentários se você já investe, se você já cometeu algum desses erros ou os erros que eu não mencionei aqui nesse vídeo, que eu gostaria muito de saber. Então, não esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau!